Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 26 de abril de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado nesse dia nublado e o índice futuro aí já aponta neste momento para uma leve queda, né? Tomara que seja só o início do dia assim. Neste momento cotado a uma queda de 0,45%, enquanto o dólar futuro sobe 0,75%. A gente tem o mercado estável, o mercado futuro americano estável, uma Europa também trabalhando bem perto da estabilidade, petróleo caindo um pouco, 0,68%, enquanto o minério de ferro subiu um pouquinho também, um pouco menos de 1%. Ou seja, um dia bem perto da estabilidade. De certa forma, ontem, já no adiantado da noite, o governo teve uma derrota lá na Câmara sobre a negociação da dívida dos estados e, de certa forma, deixou aí essa abertura nossa um pouco amarga, perfeito? Bom, ontem nós tivemos um dia que começou em queda, né, e que, com o passar do pregão, né, veio se recuperando, fazendo pelo menos um daqueles 5 ativos que a gente sempre olha e fala, pô, esse aqui está consolidado, esse aqui... Enfim, pelo menos um daqueles 5 ativos se mostrar forte novamente. E eu queria já começar a nossa apresentação de hoje mostrando tanto o Ibovespa, como ficou de ontem para hoje, quanto esses 5 ativos, perfeito? Então, olha só. Primeiro o Ibovespa, né? A gente já mostra essa condição aqui no gráfico há bastante tempo. Ontem ele caminhou um pouco mais, fechou o dia na máxima. Isso é sempre um bom sinal quando o mercado está em tendência, mas um sinal pouco representativo quando o mercado está em consolidação como hoje, né? Mas de qualquer forma agora ele está aí a 1.000 pontos do rompimento dessa consolidação aqui para cima, fica mais perto, portanto, de romper para cima, perfeito? Um dos ativos que já acompanhou essa subida, mostrando uma mudança de rumo, foi a Vale, né? A Vale, ontem, tá? Conseguiu, apesar da abertura em gap de baixa, conseguiu subir durante todo o dia, finalizou o dia na máxima, deu uma boa operação para quem pegou nesse rompimento aqui, que foi 26,75, uma boa operação day trade e, é claro, muita gente tentando levar para o swing trade para ver se a coisa continua evoluindo, né? É engraçado que essa linha de tendência aqui, né, já trouxe dor de cabeça para a Vale aqui há 2 semanas atrás. Até eu embarquei nessa aqui quando a Vale rompeu esse topo do gráfico de 60 minutos. Eu falei de compra na Vale, ela abriu com gap de alta e voltou o dia inteiro. No dia seguinte já tinha estopado a operação de quem iniciou esse swing trade, né? No caso de ontem, né, ela conseguiu romper esse ponto. Esse é um bom sinal, né? Nós tivemos aí muitos ativos revertendo a tendência nos últimos momentos a partir de um rompimento como esse, né? Se eu não me engano, a última que a gente comentou aqui com vocês, não está aqui não, vamos lá, deixa eu colocar aqui, foi RADL3, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, ou se eu estou enganado aqui. Não, foi exatamente isso aqui, né? Então, olha só, RADL3 na semana passada bateu neste ponto, recuou, e aí a partir do rompimento teve um dia de rompimento e depois um forte dia de alta, tá? Então, quem sabe, a Vale ainda não tem esse segundo forte dia de alta, né? Mas a compra já aconteceu. Vamos torcer para que, se o mercado realmente resolver ter tendência de alta, né, a Vale repita faça um candle como lá o da RADL, para que quem já entrou possa surfar mais subida e quem não entrou aí possa ter oportunidade de pensar em compra, tá certo? A Petrobras ainda não tem esse sinal, né? A mesma linha de tendência pode ser traçada em Petrobras, a mesma não, uma linha de tendência até mais longa. Ela até veio para uma bonita recuperação, subiu bem principalmente na parte da tarde, mas ainda está longe de olharmos para a Petrobras e poder falar, pô, essa aqui também está revertendo tendência, a tendência dela continua, na minha opinião e na minha contagem de ondas, né, uma tendência de baixa, né, e de qualquer forma pode ter até gente que olhar e falar, mas o fundo ficou mais alto, então não tem mais tendência de baixa, também não tem tendência de alta, né, mas de qualquer forma ainda está longe de se pensar numa reversão. Pertinho a gente tem YouTube, né, que ontem voltou a ganhar força, ela tem aí uma dificuldade até os 39,20, quem sabe aí mais um dia de alta ela consiga romper isso, se acontecer vai ser muito bom
Tube e Vale juntas, né, vão fazer mais pressão para o Ibovespa, que vai fazer pressão, por exemplo, em BBDC, que tem uma condição parecida aí com a Petrobras e com a Vale, que está perto também de romper uma linha de tendência, e quem sabe aí ajudar a fazer também pressão aí na BBAS, que ainda não tem, assim como tem as outras, um ponto tão bem definido que a partir daí fica claro que é uma tendência de alta. Talvez a gente poderia traçar alguma coisa aqui, ó, tá? Mas enfim, em BBAS eu não vejo que está tão bem definido como está nos outros ativos, tá? Então, pegando este topo aqui do gráfico de 60 minutos, de repente poderia ser até um ponto de start para BBAS também. A gente vai ficar de olho durante o pregão, quem sabe até iniciar uma operação aqui nesse rompimento para tentar pegar aí uma virada de mercado aí também com o BBAS, perfeito? Durante a consolidação, né, pessoal, a gente vai falando de possibilidades do que pode ser feito. Percebem que está tudo feio aí para trás, né, pessoal? Tudo preto, né? Tomara que isso não seja sinal de queda do mercado, senão tudo que eu estou falando aqui se desfaz, né? Se BBAS, Vale, Petro caírem hoje, né, a coisa volta a ficar mais parecida com a consolidação. E é isso mesmo, né? Quando você não tem tendência bem definida, acaba que não tem uma maior probabilidade desse ou daquele rompimento. Neste momento, a gente está mais perto do mercado romper para alta, mas só dá para tirar o pé do freio e pisar no acelerador, né, a partir do rompimento dessas linhas que eu comecei a passar para vocês, tanto no Ibovespa quanto nos 5 ativos aí que a gente falou, que são os mais representativos para o Ibovespa. Essas 5 ações, né, essas 5 empresas juntas, né, são quase 50% do Ibovespa. É claro, quando eu falo empresas, não é só a Petro 4, você tem a Petro 3, você tem a Petro 4, você tem a Vale 3, você tem a Vale 5, você tem a Brap 4, que é holding da Vale, né? E quando você junta todas essas empresas, elas são muito representativas do Ibovespa. Vamos ver se elas continuam aí mostrando esses sinais e se rompe aí os pontos importantes para que, enfim, depois de um longo período de lado, o mercado entre em tendência, perfeito? A gente teve, apesar de não termos consolidação, tendência no Ibovespa, né, apesar dele viver uma consolidação, a gente tem muitos ativos ontem que tiveram uma forte variação, alguns para cima, como por exemplo Gafisa, que subiu mais de 10%, outros para baixo, como por exemplo Embraer, que caiu mais um dia, ainda bem que é uma recomendação de venda nossa e não de compra, como CSMG, que caiu mais 3%, ou seja, nós tivemos ontem, né, fortes variações de alguns de ativos que estavam em tendência de baixa, né? Então a Sambi 11 subiu, a Elet 3 subiu, mas pô, essas aí estão em tendência de baixa, né? Você não está comprado no ativo que estava caindo 30% nos últimos pregões, né? Mas a gente teve boa variação também em ativos que já estão em tendência de alta e que deram ontem entradas ou até mesmo saídas com stop gain de operações. É o caso, por exemplo, de boa parte do setor de construção civil, né? MRV deu uma forte subida ontem, a gente teve Cirela subindo muito bem, a EZTC subindo muito bem, Direcional, então a gente teve aí uma porção de ativos que, não os que estão em tendência de baixa repicando, mas já ativos em tendência de alta, com uma bonita cara e deixando aí boas possibilidades, né? Uma das que a gente observou foi exatamente a MRV rompendo o topo histórico, né? Ela rompeu aí a região de 15,70. Vamos torcer para que ela continue a subir. Você tem, enfim, outros ativos do setor, de outros setores aí que estão muito bonitas. Vamos torcer para que, se essas 5 aqui se resolverem, se o Bovespa romper aquele topo, essas aqui consigam andar tão bem quanto as outras, perfeito? Deixa eu começar a responder as perguntas de vocês, começar com o Mutley, que está comprada em Hipermarcas. Pois bem, Mutley, a Hipermarcas, há 2 semanas atrás, acho que nas últimas 3 semanas eu falei de compra dela. Segunda-feira ela amanheceu muito bem, tinha aí uma notícia de que ela poderia ser vendida, enfim, né? Ontem saiu outra notícia de fusão e tal, e a coisa ficou um tanto quanto complicada. A minha sugestão é de um stop aí abaixo de 29,77. Foi a mesma sugestão que eu dei ontem, né? Quando você tem um padrão como esse, que a gente chama de estrela cadente, né? A partir do aparecimento desse padrão, é mais provável que o mercado volte e recue do que continue a subir. Olha só, hoje a gente está vendido em Embraer, né? Mas a gente já teve comprado em Embraer há muito pouco tempo atrás, né? Eu fiz uma indicação de compra,
ela conseguiu ganhar força, né? Olha só, dá uma olhada aqui, né? A gente fez uma indicação de compra, não me lembro a que preço. Aí teve um bonito gap de alta que acabou o quê? Com um candle como esse, né? E aí a gente, o que fez? Botou o stop um pouquinho abaixo. Eu me lembro exatamente o ponto, foi abaixo de R$19. Provavelmente ela pagou dividendo, juros sobre o capital próprio desde então, né? Porque aqui o ponto, R$19 era um pouquinho abaixo dessa mínima, né? E aí veio a correção. E aí depois a gente até está fazendo uma operação de venda em Braer. Ela deixou aqui o martelo, mas não confirmou. Por isso que o martelo, né, ele não é um candle definitivo, nem a estrela cadente é um candle definitivo. Você precisa de uma confirmação. Então o stop poderia estar aqui, por exemplo, acima de 16,10 aqui em Embraer, né? Já, e como a gente vendeu lá atrás a 17,17, né, você já teria um bom lucro. Agora, em hipermarcas, né, ontem ela até rompeu a mínima do candle, mas não chegou naquele ponto. Acho que se chegar, vale a pena cair fora da operação, tá? O Kiss quer comprar SAPRE 4. Pois bem, eu não consigo pensar em compra desse ativo, cara. Eu olho para ele e falo, cara, isso aqui vai cair tanto, né? Mas o que eu acho nem sempre acontece, né? A gente tem que se preocupar com o que o mercado faz, mas vamos lá. Mas isso aqui não tá com cara de que vai acontecer a mesma coisa que a CSMG? Vocês não concordam comigo, não? Olha só que gráfico, isso aqui é gráfico de bolha, né? Que todas as bolhas que eu vi na minha vida, como num primeiro momento como trader e depois como analista, né? Era assim que elas inflavam, mas quando ela desinflava não era assim, né? Tinha que o preço cair pelo menos para vir aqui, ó, né? Então eu olho para ela e falo, cara, ainda falta uma queda de uns 50% aqui antes disso aqui parecer com uma alta, né? Bom, mas enfim, além disso, né, isso aí é o que eu acho, é um gráfico parecido, eu já vi muitos desse jeito aí, por isso que eu sempre estou atento em relação a uma situação como essa e nunca topo fazer operação, tá? Então, o único ponto que você fala, pô, André, eu acho que você está realmente errado, o negócio mudou de direção, enfim, é só se romper aqui 11,72, que é o topo dela de 60 minutos, né? Antes disso, eu continuo achando que vai cair, ou seja, eu não tenho ponto de compra aí para SAPRE 4 não, tá? Depois a gente tem o Alex com interesse de comprar Gafisa, né? E aí eu te pergunto, Alex, por quê, né? Porque tem muitos ativos do setor que estão bonitos. Você tem MRV, Zetec, Cirela, Direcional, mas olha só o gráfico de Gafisa, né? Ela nos últimos... Porque uma coisa que todo mundo faz e que tudo que eu aprendi na vida mostra que é um erro, é sempre olhar o último candle, né? Eu não sei por que essa loucura pelo último candle, como se o último candle fosse algo que fosse te dar uma boa operação, né? O último candle pode ser interessante para quem faz day trade, mas para quem faz swing, você precisa de entender todo o movimento. E definitivamente, o último movimento de Gafisa não é um movimento de alta, né? Então a gente não consegue enxergar a tendência de alta. Então, putz, de todas do setor, talvez a menos recomendável, até, pô, vou te falar, não, eu quero comprar o setor, JHSF, também não gosto de fazer operação com ela, uma empresa um pouco mais complicada de se negociar por conta do valor do ativo, mas isso aqui se parece muito mais com tendência de alta do que com a Gafisa, tá certo? Isso não significa que não vai subir a Gafisa, pode até subir, mas não tem tendência de fazer isso, e aí, quando não tem tendência de alta, a probabilidade de subir é menor do que uma que já tem tendência. Então eu não consigo encontrar aí um ponto de compra em Gafisa, tá? Monique está pedindo para falar de Movida. A gente fez um call na semana passada de Movida, né? E continua valendo a mesma coisa, Monique, sem mudança, porque ela se mexeu muito pouco, né? Então a gente falou de compra dela, se não me engano, no rompimento de 8,70. Uma semana depois ela está valendo 8,79. Ou seja, não tem muita modificação, continua bonita, continua em tendência de alta, mas não tem modificação em ponto de stop nem nada, tá? Vamos lá. Comprado em Agro 3. Gouveia, vamos lá, Gouveia, falar de Agro 3. Um ativo que tem... ele até bem pouco tempo não tinha uma liquidez tão boa, né? Mas vem ganhando liquidez. Ainda não é fácil ficar comprado com ativo, porque ainda não tem uma liquidez gigantesca, né? Mas já é mais fácil utilizar a análise técnica para
para pensar na operação. Tem uma resistência aqui em 12,87, tem um suporte aqui abaixo de 12,10. Eu acho que esse é o ponto de stop, abaixo disso. E para cima aqui está liberado para subir. Se quiser subir, tem bastante espaço, né, a partir desse rompimento, tá? MRV, Michele, vamos lá, ó. MRV, o stop que a gente está usando é 14,65, tá? Abaixo disso a gente está caindo fora da operação. Também acho um gráfico muito bonito. Torço aqui para que ela consiga subir, tá? O Açoeiro está comprado no setor inteiro de construção civil. Vamos falar de JHSF aí para a gente ser justo com todo mundo, tá? Para a gente conseguir responder perguntas de mais pessoas, né? Estão todas aí numa mesma condição, tirando o Gafisa que tem tendência de baixa, né? Então, cara, o stop está aqui abaixo do fundo de 60 minutos. Procura esse fundo nos ativos e coloca o stop abaixo disso, tá? E cria todos eles bons alvos aí para cima. Vamos ver se o mercado ajuda. E se a coisa volta a subir, subindo, a gente tem aí uma resistência apenas em R$3, perfeito? Vamos lá. Bom dia, André. Pode falar sobre QGEP? Claro, QGEP faz umas 2 ou 3 semanas que eu não falo sobre esse ativo, né? É um ativo que eu gosto bastante, não para day trade ou para swing trade, mas para uma posição um pouco mais longa, né? A gente tem há pelo menos aí uns 3 meses atrás a gente falou de compra nesse ativo, quando ela rompeu essa linha, ao preço, se não me engano, inicial de 6,13, né? Depois, no rompimento aqui desses 6, ela deve ter pago o dividendo também. Será que eu tô... o meu gráfico está errado? Porque esse ponto, ela bateu várias vezes aqui, né, em 6 e... Ela deve ter pago o dividendo de 10 centavos, ou juros sobre capital próprio de 10 centavos, porque o ponto era 6,50, né? Agora virou 6,40, mas enfim, então em 6,40 ela tem muito resistência. Ontem bateu aqui perto de novo, tá? Eu entendo que uma posição desse negócio tem que ter stop aqui nesse fundo que é abaixo de 5,55, e vamos ver se em algum momento ela resolve romper esse 6,40 e anda de vez, tá? A Ambev é compra ou venda no day trade? André, não dá para saber, não sei como é que vai abrir a Ambev, né? Imagina o seguinte, se ela abrir com 8% de alta, né? E aí? Você vai comprar ou vai vender? Onde que vai colocar o stop, né? Qual que é o alvo da tua operação? Ela pode abrir também com 8% de queda, e aí? Né? Então, day trade, cara, as pessoas sempre me perguntam isso. Cara, mas não adianta perguntar isso para ninguém. Se a pessoa te responder, ela vai estar equivocada sobre essas possibilidades. Você pode até abrir um gráfico de 60 e falar dos pontos importantes e que a partir dali você vai começar a pensar em compra ou em venda. Mas não tem como ver ponto para day trade com o mercado fechado. Mas fica o convite. Daqui a pouco eu te mostro, né? Durante todo o pregão eu estou lá na sala de análise da Clear. Você pode estar por lá e aí tendo ponto aí para Ambev no day trade a gente comenta com você, tá? Comprado em Lame 4, pois é, Tomás, estamos perto de um estúdio domingo extra, né? No estúdio domingo, que é um programa que eu faço aqui na Infomone, eu falei que se tivéssemos o rompimento aí do Ibovespa daquela região de resistência dele, né? Ou de suporte, eu faria um estúdio domingo extra para falar das possibilidades e tal. Então, eu te digo que nós estamos... na verdade, aí no meio de uma bagunça ali da consolidação. Se a gente tiver mais um dia de alta hoje, pode ser que a gente fique bem perto de fazer o estúdio domingo extra, né? Em relação à Lame 4, ela rompeu uma linha de tendência do gráfico de 60 minutos. Eu não consigo pensar em compra nesse ativo, mas ele tem um ponto interessante aqui, quer dizer, já tem desde ontem, né? Acima de 16,60 ela era interessante, com stop abaixo de 15,50. Eu acho que é um stop longo, mas para quem desejar, ela está bem próxima aí desse ponto, tá? Lojas Renner. Saíram alguns balanços aí hoje e alguns que vieram muito bons. Eu acho que o do Santander veio bom e tal. É bom ficar atento. E a Lojas Renner também soltou balanço. Então hoje é dia de boa volatilidade com ela. Eu tinha falado, essa é uma recomendação antiga minha já, né?
de ter um stop aqui abaixo de 27,89, de repente a gente pode até já trazer esse stop para baixo dos 28,50, que é esse fundo intermediário aqui. Eu acho que abaixo disso não vale mais a pena ficar na operação, acho que dá para já cair fora, tá? E vamos torcer para que o mercado reaja bem a esse balanço aí da loja Renner, tá ok? Bom, eu falei agora há pouco sobre estar ao vivo lá nas salas da Clear, né? Para quem é cliente, pessoal, aqui no Pitch, ó, você vem aqui, ó, clica aqui em Team Clear, você tem duas salas, né? Daqui a pouco essas salas vão mudar, vai ser sala de análise 1 e 2. Nessa sala aqui estou eu e o Bo Williams, aqui nessa sala estamos eu e o Rafael, o Igor, estão o Igor e o Rafael Figueiredo. Então, para quem é cliente, é só clicar que você vai ter acesso a essas salas. E para quem não é, né, você pode vir aqui no site da Clear, que é clear.com.br. Olha só. Vamos lá. Deixa eu só ver quanto que está o dólar. Olha, o dólar com uma subida forte aí, né? Subindo quase 1%. O mercado um pouco estressado, né? Hoje tem Trump falando, hoje tem reforma trabalhista para ser voltada. Ou seja, não está um dia fácil, né? Então, no site da Clear, que é clear.com.br, você vem aqui na aba Analistas, tá certo? E aí vai abrir uma página onde você vai entrar lá, já está abrindo aqui, a gente já mostra, tá? Aqui nessa página você vai vir aqui, vamos lá, em Trade Room, né? E acesso para não clientes. Então, para quem não é cliente, é só entrar por aqui, você vai ter durante todo o pregão, né, eu lá falando sobre day trade, sobre swing trade, dando as minhas recomendações, tirando dúvidas, falando sobre coisas básicas, até mesmo como funciona home broker ou como enviar uma ordem de compra ou de venda, enfim. Estamos lá para responder a todos, desde os que têm dúvidas mais básicas, os que já estão no mercado há bastante tempo e querem só um auxílio aí numa tomada de decisão, perfeito? Fica o convite para todos, desejo também que vocês tenham um excelente pregão e se Deus quiser, amanhã, a partir das 9 a gente volta para mais um Bom Dia Mercado. Tchau, pessoal, até lá.